Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport começa a Série B com o pé direito, foi até a Arena da Amazônia e venceu o Amazonas pelo placar de 3-2. Vitória importante, depois de muito tempo o Sport não sabia o que era vencer por 3 gols marcados numa partida de competição nacional. E a partir de agora a gente vai trazer alguns pontos desta vitória. Uma vitória que faz com que o Leão mostre, que de fato vai brigar pelo acesso, com uma partida interessante, com gols marcados, mas com alguns pontos ainda também a serem observados neste primeiro encontro, nessa primeira impressão da competição. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Aqui embaixo você tem um botão vermelho de se inscrever, ajuda o nosso trabalho. Deixa o like neste conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Pois bem, de uma vitória onde o Sport teve mais uma vez a imposição de seu futebol durante boa parte do jogo, o Sport conseguiu imprimir o seu ritmo, e não ter tantas dificuldades diante da equipe do Amazonas, em especial na primeira etapa. O Sport teve as ações do jogo, controle da posse de bola e transformando essa posse de bola em chances criadas. Nitidamente, em vários instantes da partida, o Sport encurralou o Amazonas pelo seu campo e não permitiu com que a equipe amazonense tivesse o chamado contra-ataque, que foi uma principal arma da equipe da Onça no primeiro tempo. Foi um Amazonas que nitidamente fechava suas linhas, fazia com que o Sport, com o maior poderio técnico, não pudesse ter o domínio do campo defensivo. E em algumas estocadas do Sport obviamente adiantando as suas linhas, fazia com que a equipe do Amazonas tivesse em alguns contragolpes as chances mais perigosas, que na maioria das vezes terminavam em alguns cruzamentos à área. A velocidade pelos lados ela foi interessante, com Barleta pela direita e principalmente com Romarinho pelo lado esquerdo. Para mim, um dos caras que mais atuaram bem ontem na equipe de Mariano Sosso. E não apenas pelo gol marcado, porque de fato foi ali uma fatalidade do goleiro Edson Marden. A bola acaba esbarrando no goleiro do Amazonas depois de um bom cruzamento de Barleta. Romarinho aparecendo ali e confiando na jogada, marca o primeiro gol para a equipe do Sport. O Amazonas até teve um lance de pênalti que para mim não seria marcado absolutamente nada. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães se equivoca na jogada, utiliza-se do VAR depois de muita pressão dos jogadores do Sport e acaba anulando a penalidade que havia sido marcada em campo com o auxílio da tecnologia. E o segundo tempo, para o começo, o Sport já com modificações, a entrada do Pablo Diego, a entrada do Fabinho, na vaga de um Fabrício Domingues que mais uma vez correu e correu muito, e o Pablo Diego na vaga do Barleta, trocando-se os pontas. Barleta, embora tenha no primeiro tempo feito uma partida interessante, mas até na coletiva o próprio técnico Mariano Sosso destacou que Barleta não estava 100% e que acabou sendo substituído no intervalo. Boa partida de Tite Ortiz, meia, participou em alguns instantes ali como um camisa 8, teve sim a função de um 10, de um armador, da construção das jogadas e boa movimentação, mostrando que o Sport tem aí um elenco, principalmente num setor onde nos últimos anos sofreu bastante. O Sport tem aí reposições para o setor de criação. Se não Alan Ruiz, Lucas Lima, se não Lucas Lima, Tite Ortiz. Mesmo assim, com a entrada de Pedro Vilhena ontem não foi uma afirmação do jogador que veio emprestado do São Paulo. Mas nada que pudesse comprometer a atuação do Sport consistente até o começo da segunda etapa. O Sport em alguns instantes dava aquela impressão de que estava deitado no placar, mas sem correr riscos. Chegou ao segundo gol depois de um belo passe do Romarinho, de uma bola que estava no campo defensivo do Sport, o Amazonas bem adiantado. Romarinho acaba chegando da esquerda para dentro, dando um passe que corta praticamente a já desguarnecida defesa do Amazonas, e o Gustavo Coutinho, cara a cara com Edson Marden, acabou não desperdiçando a chance e marcando
o segundo gol do Sport, que deu ainda mais tranquilidade à equipe rubro-negra, né? O Sport já tinha com o 1-0 no placar, e com o segundo gol, né, o Sport dá aquela diminuída natural que o torcedor já está acostumado no ritmo da partida. Só que chama o Amazonas para o seu campo. O Amazonas acaba marcando o gol, né, que diminuiu o placar. Para mim, uma falha ali do Pedro Lima. É um setor onde o Sport carece de mais atenção no setor de marcação. Já falei isso aqui dentro do canal. É um jovem com muito potencial. É um cara que tem tudo para crescer numa posição carente no futebol brasileiro e também no futebol mundial. Mas é um jogador que ainda precisa ser lapidado. Obviamente que as críticas elas surgirão, mas trata-se ainda de um jovem atleta e que, pelo elenco qualificado que o Sport tem, ele faz jus à posição de titular. No entanto, nessa fase defensiva do Sport, o Sport tem sofrido alguns gols ou até mesmo ele tomado alguns cartões amarelos, muito pela falta, né, das características de um lateral defensor. É um lateral de mais construção, é um cara que sai para o jogo e que, logicamente, nos seus 17 para 18 anos, né, ainda vai ser algo que tentará ser trabalhado, e o Sport tem sofrido bastante pelos lados. A gente sabe que o Filipinho também é outro lateral esquerdo que não apresenta tais características, né, e com isso as equipes exploram bastante o jogo pelos lados do Sport. Né, e talvez isso aí seja algo a ser trabalhado por Mariano Souza durante a Série B, porque isso já vem sendo uma tônica de partidas onde, com cruzamentos, a zaga tem que trabalhar, o Sport tem que estar guarnecido de alguns volantes dentro da área, né, para suprir as necessidades, porque as laterais ela tem dado dificuldades, né, latentes dentro da partida. A Amazonas diminuiu, mas depois logo uma resposta do Sport com gol marcado por Luciano Castan, que de cabeça mais uma vez, né, foi assim contra o Muricy, naquele jogo da Copa do Brasil. Subiu sozinho, ontem também fez o 3-1. Depois ainda as modificações do técnico Adilson Batista tentou melhorar a equipe do Amazonas, que o Sport mais uma vez, depois de 2 gols de diferença, volta a se deitar no placar. O Sport faz, né, uma postura mais retraída, esperando o Amazonas até pelo resultado construído. O Amazonas chega ao segundo gol e a partir daí, né, a gente vê que o Sport, durante a partida, foi uma equipe que também desperdiçou inúmeras oportunidades, e é aquele chamado sufoco desnecessário, né, que o Sport poderia ter evitado esse sufoco e nitidamente, né, ter conduzido a partida de uma maneira mais tranquila, até pelo que apresentou no primeiro tempo, né, de ter matado as oportunidades. Nitidamente, minha gente, no primeiro tempo o Sport poderia ter saído com 3-0, tranquilamente, pelas chances desperdiçadas, e não foi por falta de criação, porque no aspecto de definir, o Sport acabou pecando bastante e dando aí essa margem ao adversário, né, de quem sabe ir lá na frente, beliscar, empatar a partida ou até mesmo estar à frente do placar nos primeiros minutos. Mas muito também se contou por conta da qualidade do adversário, que só veio reagir, na minha opinião, no segundo tempo, e de um primeiro tempo dominante do Sport, com muita pressão, com muitas chances, mas com esses desperdícios desnecessários. E depois as modificações protocolares de Souza, a entrada do Zé Roberto, que também foi outro que não entrou 100%, e é até uma atenção que o Sport terá para a próxima partida, porque a maioria dos atletas do Sport, pelo que a gente percebeu na coletiva do técnico argentino, não estavam ali na sua plenitude da parte física. Embora, o Sport já tenha perdido jogadores por lesão, o caso do Thierry, problema com o Lucas Lima, problema com o Alan Ruiz, problema com o próprio Fábio Matheus, que não ficou no banco de reservas. Então é aquela história, o Sport, ele vendo também jogadores desgastados, de um período que até favoreceu o Sport para se fazer aquela pequena intertemporada, depois do Campeonato Pernambucano, a vitória contra o Ceará na Copa do Nordeste, mas mesmo assim, com um período para trabalhar, o Sport ainda teve problemas por ordem física, de jogadores que acabaram ficando, de fora da partida, ou até mesmo aqueles que entraram durante o jogo e não corresponderam, 100%, desse fator, pelo simples motivo, de não estarem ainda aptos para os determinados jogos. E a Série B a gente sabe que é um campeonato longo,
Um campeonato duro, difícil, complicado, de uma logística que, para quem é do clube nordestino, faz um roteiro totalmente diferente, por exemplo, de um clube do interior paulista. Mas acredito que a impressão foi boa ontem, de um Sport que vai competir, vai brigar. E com uma rodada de estreia, nada melhor do que você começar vencendo. E vencendo fora de casa, que não era o costume do Sport em edições anteriores da Série B. Já vi muitas vezes o Sport em jogos da segundona, né, deixar de escapar o acesso, ou até mesmo não ter uma pontuação mais folgada, justamente por não ter sido um visitante indigesto, né, para os adversários, né, sempre apresentando fragilidades. E ontem, embora, né, algumas ressalvas que foram feitas aqui, a gente notou que o Sport teve sim, né, o merecimento da vitória, né, durante os 90 minutos mais acréscimos. Foi a equipe que buscou, foi a equipe que se dedicou e que a toda hora estava na busca pelo resultado. Então um 3-2 que não vinha com 3 gols marcados na casa do adversário desde 2011, desde aquele Boa Sport 2, né, Sport 3, né, que acabou em 2000, que garantiu, né, inclusive o acesso, né, 2011 não, 2013, 2 anos depois, que garantiu o acesso do Sport à Série A de 14. Então vê quanto tempo faz, é muito tempo que o Sport não vencia fora de casa, né, marcando 3 gols, e já é um bom indício de que vamos competir. Agora, o Sport tendo compromisso sexta-feira, 19 horas, contra a equipe do Vila Nova. É um duelo interessantíssimo. O Vila, né, embora no Campeonato Goiano não tenha levado a melhor, é uma equipe que de um investimento um pouco mais modesto, se levarmos em consideração outros concorrentes. E o torcedor do Sport espera que a equipe possa fazer a sua parte nesse primeiro contato com o torcedor, já na segunda rodada da competição. Eu vou querer a opinião do torcedor rubro-negro sobre essa vitória. O Sport bateu o Amazonas por 3-2, começou com o pé direito a Série B do Campeonato Brasileiro. Cada ponto será fundamental na busca por esse acesso. Porque a primeira rodada, começou o campeonato agora. Vai nessa, vai brincando. A Série B é traiçoeira, é uma competição que inclusive já mostrou ao Sport que se precisa de uma regularidade. 2023 está aí como prova, e nada melhor como começar bem, com os 3 pontos garantidos e longe de casa. Comenta à vontade, se inscreva no canal. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!